Olá, povo amado do Senhor, graça e paz para todos. Quero aqui compartilhar com vocês com uma palavra que o Senhor falou ao meu coração, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 1 ao 13. E o nome que dei para essa reflexão é: Deus não vê o homem como o homem vê. Amém. Meus amados irmãos, aqui nessa história nos traz uma revelação que Deus não faz acepção de pessoa, que Deus nunca esquece de nenhum de nós, independentemente da onde você esteja, e que Deus não escolhe os seus escolhidos pela sua aparência, pela sua condição social, pela sua inteligência, mas Deus chama aqueles que Ele a escolheu para que Ele mesmo o capacite. Amém. Vamos fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele venha falar aos nossos corações. Meu glorioso Deus e Pai, Todo-Poderoso, é em nome de Jesus, Pai, que entra em Tua presença e te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha se fazer presente, que venha falar aos nossos corações, que não venha eu falar nada de mim mesmo, mas que eu venha falar, Pai, da Tua palavra, da Tua vontade, Pai. E eu te peço, nos dai-me, Pai, a revelação da Tua palavra, Pai, segundo a necessidade de todos os ouvintes dessa mensagem. É o que eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e glórias a Deus. Amém, meus amados irmãos. Então, vamos aqui, dar início aqui a essa leitura, que diz assim, capítulo 16, versículo 1 em diante. Diz assim: O Senhor disse a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Aqui, meus amados e minhas amadas irmãs e irmãos, o Senhor tinha rejeitado o rei Saul, porque o rei Saul desobedeceu a uma missão que o Senhor convocou ele para fazer. Ele não fez como o Senhor mandou, mas ele fez da forma que ele achou que era correto, que era certo. O Senhor mandou que ele fosse destruir todos os amalequitas e tudo que eles tinham. Mas Saul fez umas coisas e não fez outras. Poupou a vida do rei. Poupou a criação, as ovelhas, os boi, aquilo que aos olhos dele era um desperdício, desperdiçar. Mas o Senhor tinha mandado ele matar inclusive o rei, que era o seu grande inimigo, e tudo que pertencia àquele povo ímpio, um povo que não tinha temor, respeito por Deus. Mas ele achou que ele podia fazer do jeito dele. Mas quem é o Rei dos Reis é o Senhor.
Quem determina a sua missão é Ele. E a nós cabemos obedecer. Amém? E ele foi rejeitado porque ele foi desobediente. Ele não obedeceu a palavra do Senhor. E o profeta Samuel ainda ficou tentando interceder por ele. Mas Deus já tinha determinado. Deus diz na palavra dele que ele não é homem para que se arrependa e nem filho do homem para que minta. Então, meus amados irmãos, quando Deus determina alguma coisa que você entende que é a vontade de Deus, obedeça. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Amém? E continuando aqui a leitura, no versículo 3 agora, diz assim: convide Jessé, no versículo 2, perdão, diz assim: Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagram-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos, e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. E o Senhor não vê como o homem o vê, a aparência, mas o Senhor vê o coração. Meus amados irmãos, o profeta Samuel, ele não atentou para aquilo que estava dentro do coração. Até mesmo porque o coração só Deus conhece. Deus não deu autoridade a ninguém de conhecer o nosso coração, mas Ele conhece, e é Ele quem sonda os nossos corações. Samuel atentou para a aparência, assim como o mundo olha para a aparência da pessoa. Quando a pessoa é chamado para fazer um teste para entrar numa empresa, eles olham para a aparência da pessoa e muitas vezes se engana, porque a aparência é só aquilo que está do lado de fora, mas aquilo que está lá dentro, que ninguém pode ver, mas que pode prestar atenção, sondar, ninguém faz isso. Todo mundo julga pela aparência,
pelaquilo que você tem. Mas Deus não. Deus, Ele olha não para a nossa aparência, mas para aquilo que tem dentro do nosso coração. E o Senhor sabia, Ele tinha certeza que não era aquele homem de boa aparência, bonito, alto, talvez musculoso. Não era aquilo que Deus estava priorizando, dando prioridade. Amém? E aí veio outro filho, porque Jessé era pai de oito filhos, e disse: então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel. Mas este disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Imagine você que seu pai apresente todos os seus filhos, mas se esquece de você. Imagina você ser rejeitado pelo seu próprio pai, porque Davi, ele era um rapazinho novo, mas um rapazinho trabalhador. Ele não estava ali junto com seus irmãos, porque Davi vivia cuidando das ovelhas do pai dele. E o pai dele nunca imaginou que Davi pudesse ser um escolhido por Deus. Davi, para o pai, estava descartado da possibilidade dele se tornar um rei. Imagina você, um pai que não dá credibilidade ao seu filho, que faz exceção entre um e o outro, que nenhum pai, nenhuma mãe venha fazer isso. Como o pai de Davi fez. Por que essa rejeição? Porque ele apresentou 7 filhos de boa aparência, mas se esqueceu daquele que realmente trabalhava, daquele que realmente cumpria uma missão, cuidando das suas ovelhas, cuidando para que não fosse devorada pelo leão, pelo urso. Assim como o salmista, ele destruiu, ele matou um urso e um leão para defender as ovelhas do pai dele. Mas o pai dele não se dava conta daquele trabalho que Davi fazia. Mas Deus,
ele nunca se esquece de nenhum de nós, de nenhum dos seus filhos. Os olhos do Senhor, diz aqui em Provérbio 15:3, diz: os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Então, ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém jamais poderá se esconder do Senhor. No Salmo 27 e o versículo 10 diz assim: ainda que meu pai, minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi era rejeitado por sua família, pelo seu pai, pelos seus irmãos. Davi não era uma pessoa vista pela família, não era reconhecido o seu trabalho, tudo aquilo que ele fazia. Enquanto os outros estavam ali, claro que deviam trabalhar, mas que deviam estar bem apresentáveis, Davi estava no curral de ovelhas, sujo, ali catando os estrumes, botando comida, alimentando as ovelhas. Ele estava esquecido do Pai terreno, mas não do Pai que está no céu. E muitas vezes a gente também passa por essa dor, pela dor da rejeição. É dentro de casa, é na vida social, é na área de emprego. Somos rejeitados porque muitos olham para a nossa aparência. Mas devemos olhar para o caráter de cada um. Todos nós podemos mudar a nossa aparência. Essa casca que está aqui fora, podemos mudar de muitas formas. Está à vista aos olhos de todos, mas o coração só Deus sabe, só Ele sonda. Por isso podemos ficar em paz, tranquilo, fazendo aquilo que Deus determinou para você. O salmista Davi, nesse tempo, ele ainda não era rei, né? Mas ele estava já ali em treinamento. Tudo que Davi passou foi um treinamento de Deus. Deus estava preparando Davi, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabia que Saul ia trair, que Saul ia desobedecer. Ele sabia que ele tinha que deixar o mandato dele como rei. E ele sabia aonde tinha alguém sincero, com um coração puro, disposto a obedecer. Amém? O Senhor conhecia o coração de Davi. E aqui, continuando, diz assim: Jessé respondeu: ainda tenho o caçulo, mas ele está cuidando das ovelhas.
Veja a importância que ele dava para este caçulo que estava cuidando das ovelhas. Seu pai, seu próprio pai, não via nele a possibilidade dele ser um ungido de Deus, um escolhido de Deus. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, o Senhor está contemplando os olhos entre os bens e os maus. O Senhor não olha para a nossa aparência. O Senhor sabia quem era Davi. Davi estava ali no pasto, cuidando de ovelhas, se preparando para ser rei. Seus irmãos, seu pai, não sabia, mas Deus já sabia. Vamos ler aqui Hebreus 4:13, que diz assim: toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. Amém? Eu quero dizer, meus amados, que fique tranquilo, porque Deus é o Deus que sonda os corações. No Salmo 139, vamos pegar aqui, no Salmo 139, Salmo 139, o Senhor diz que Ele sonda os nossos corações. Ele nos conhece e conhece muito bem. Ele sabe quando a gente se assenta. Ele sabe quando a gente se deita. E diz assim: Senhor, o salmista diz, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra da minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Amém, glória a Deus. Então, meus amados, o Senhor conhecia o coração do salmista Davi. Assim também, como Ele conhece o seu coração, o mundo pode até lhe rejeitar, mas o Senhor jamais lhe rejeitará. Ele jamais lhe abandonará. O mundo pode fazer pouco caso de você,
mas Deus lhe olha e vê aquilo que você tem dentro do seu coração. Como é precioso os seus pensamentos. Qual é o desejo que tem dentro do seu coração? Quais são as palavras, os pensamentos? Deus conhece. Ele conhece muito bem. Assim como ele conhecia o que estava no coração daqueles 7 filhos que foi apresentado para ser ungido como rei de Israel. Mas o Senhor, ele já tinha escolhido o rei de Israel. Em Jeremias diz que antes que a gente fosse gerado no ventre da nossa mãe, o Senhor já o conhecia. Ele já sabia qual seria o seu nome, qual seria o meu nome. Amém? Como diz aqui esse louvor, quem cuida de você não dorme. Muitos podem lhe rejeitar, mas Deus te ama. Deus te ama. O salmista Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. Um homem que falhava, um homem que cometeu erros, mas o homem que se arrependeu amargamente dos seus caminhos. Não foi como o rei Saul, que errou, falhou, mas não houve um arrependimento no coração dele. Porque se houvesse um arrependimento no coração dele, o Senhor, o nosso Deus, teria perdoado ele. Mas ele não se arrependeu. E por isso foi rejeitado por Deus. E que nenhum de nós venha a ser rejeitado por Deus. Vamos lutar. Vamos fazer o possível e o impossível para obedecer a voz de Deus. Obedecer o chamado do Senhor Jesus. Amém? Ele nos conhece e nos sonda, que Ele tire do nosso coração tudo aquilo que não condiz com a verdade, com a palavra dEle. Mas Ele faz a parte dEle, mas nós temos que fazer a nossa. Nós temos que abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na nossa vida, que Ele possa transformar o nosso caráter, as nossas atitudes. E que tudo venha a ser, não para o seu próprio orgulho, mas para a glória de Deus, para que você possa cumprir aqui na terra a missão que Deus determinou para a sua vida. Todos nós aqui temos uma missão. Amém? Vamos agradecer a Deus. Que essa palavra venha entrar no seu coração. Que você venha refletir. E que você venha pedir ao Senhor. Que sonde o seu coração. Que sonde a sua mente. Para que Deus possa trabalhar. Vamos dar essa liberdade ao Espírito Santo de trabalhar nas nossas vidas, para que a nossa missão seja cumprida aqui na terra. Amém? Meu glorioso Deus e Pai, Todo-Poderoso, eu quero, Pai, te exaltar, glorificar o teu santo e poderoso nome e dizer, Pai, que o Senhor é meu refúgio, que o Senhor é a minha fortaleza, que o Senhor é o meu socorro. Quero te pedir, Pai, que sonde o meu coração, sonde o coração, Pai, do teu povo e arranca, Pai, do nosso coração aquilo, Pai, que não condiz com a tua vontade, porque não queremos, Pai, ser rejeitados, não queremos, Pai,
de fazer, Pai, com que o Senhor venha, Pai, virar a tua face da nossa presença, Pai. Precisamos de Ti. Nos perdoa, Pai, todos os nossos pecados e nos ajuda a andar contigo. Amém e glórias a Deus. Amém, povo amado do Senhor. Curta a mensagem, se ela falou ao seu coração. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu quero te dizer que você é um escolhido de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus e um cheiro no coração de todos vocês.